Porque Jesus está começando a dizer para eles agora aqui, quem me ama vai perder a sua vida. Mas o perder a sua vida é Jesus fazendo um convite e dizendo, muitos vão ter que começar a abrir mão de muitas coisas. Como muitos dos discípulos, em outros momentos ele chegou àquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filhos, ou não deixar negócio, como foi Pedro, que era um homem que vivia da pesca. Por amor de mim, esse também não é digno de mim. Então Jesus começa agora dizendo que todos os sonhos, todos os projetos, que todos os seus filhos, a partir desse momento, iriam se projetar para viver, precisaria fazer sentido dentro de uma missão para um propósito de Deus. Então é nesse momento que ele começa a dizer que todos os seus filhos, então, todos os seus discípulos, todos aqueles que querem começar a caminhar com Jesus, precisam viver algo. É o início de tudo. E o início de tudo vai precisar perder a sua vida. Mas que vida é essa, pastor, que está falando? Exatamente com tudo aquilo que fez como exatamente desde o início o povo de Deus perecer em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Entrar em desobediência, colocar os seus sonhos, os seus prazeres, os seus projetos acima, inclusive, do querer e da vontade de Deus. Eu sempre, quando eu vou fazer um esboço, eu procuro sempre colocar um subtítulo, só uma forma de um apontamento, né? E eu botei queremos ver Jesus, ou quero ver Jesus. O que é que você acha na sua Bíblia? Livro de João, capítulo de número 12. Aproveitando, o que você acha? Quero contar mais um testemunho que só eu tenho privilégio, quer dizer, só eu não, muitos também têm privilégio, mas o pastor tem muito privilégio, e eu tive 2 esse final de semana, 3, poderia dizer, com café da tarde. Não, João capítulo 12. Eu falei primeiro a João? Não, então me perdoem, gente. João capítulo 12. Uma luta para achar primeiro João, né? E sexta-feira nós tivemos ali na casa da Dani, ali onde nós tivemos um tempo com o Sandro maravilhoso, acho que ficamos umas 4, 5 horas lá, né? Que coisa boa a gente estar com pessoas especiais, né? Eu não sei se você gosta de estar na casa dos outros, visitando os outros, né? Mas que coisa boa a gente estar em boas companhias, bater um bom papo, relacionamento, comunhão. E tivemos ali, eu tinha reunião com os homens, a gente não conseguia mais fechar a agenda. Eu disse, Edson, vai lá, né? Toca a ficha, tu que é o responsável mesmo, que é o pastor daquele primeiro pequeno rebanho, bota para quebrar. E eu vou ter que estar indo lá, que a gente já faz dias que era para estar junto, não fechava, e a gente foi lá e foi uma bênção, né? Daí outro dia de tarde já estive lá com essa, também tomamos um café de tarde e terminamos ontem de noite também, ali no Magno e também na Vanessa, né? Que bênção, que alegria, que mesa também, que comunhão gostosa. Que coisa boa a gente ter relacionamento e amizade. Amém, gente? Amém? Que coisa boa, né? A gente ter para onde a gente ir, amizade, relacionamento, a gente está rodeado de tantas pessoas, mas um sentimento de estar tão só. E que ruim viver só, né? O sentimento de vida em solidão. Que ruim estar só. Que ruim você, às vezes, no final de semana, não ter uma casa para participar, para sentar na mesa de alguém. Estou falando por mim, né? Para dizer, pastor, mas eu gosto. Tá bom, que Deus te abençoe, mas para mim, se você quer ver eu meio chororô, assim, se você quer ver eu meio assim, não somente tristonho, entrar em depressão é meu isolamento. Quando eu estou meio assim, pode saber que eu não estou normal. Porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de amigos, eu gosto de gente, eu amo gente. E cada vez que a gente senta na mesa, eu venho falando nesses dias, e mais uma vez eu falo aqui, né? Hoje eu estou novamente aqui pregando a palavra de Deus como parte de um ofício, porque pensa um cara que ama a mesa, que ama a comunhão, que ama um tempo de um café preto em cima da mesa, que ama um tempo de relacionamento. É onde os meus olhos mais brilham, onde o meu coração mais pulsa. E digo, né, tem que afirmar, não gosto de pregar, gente.
Eu tenho que pregar porque imagina como é que o pastor da igreja não vai pregar. Prego por obediência. Esse momento de pregação aqui é em obediência. Se Deus pudesse levantar muitos outros aqui, eu não teria problema de ficar. Como eu fiquei esses dias atrás, eu fiquei 3 domingos seguidos sem pregar. E feliz da vida de ouvir, de receber sobre a vida de outros irmãos. Isso nunca foi, pode ter certeza que nunca vai ser um problema para mim o microfone. Porque eu amo mesmo, é um tempo de mesa, onde a gente está junto em comunhão, a gente mistura café preto, um bolinho de chocolate e lágrima, tudo junto. E que bênção, que alegria a gente repartir coração. A Bíblia diz se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E nós temos esse tempo de mesa. Para mim, esse é o cerne do Evangelho. Que pobre mentalidade se fosse nós olhar de forma contrária. Imagina, o culto, que já vem, o significado de culto é o que eu cultivo. Então, tudo que eu cultivo é um culto, né? Se nós definíssemos que o momento cerne do relacionamento do cristão com Deus é o domingo. Imagina, não, hoje é o dia, né? É o momento ápice do evangelho na minha vida. Nossa, que pobreza, porque às vezes você vem com tanta expectativa para receber, hoje eu vou sair daqui picando, né? Eu vou sair daqui pegando fogo. Um exemplo. E o louvor não entrega aquilo que você saiu de casa, a pregação não entrega, Deus do início da mensagem não entrega, talvez no momento dos dízimos e oferta também não conseguiu entregar para você, e a sensação é que você entrou aqui e saiu, talvez até do mesmo jeito. Dizer, poxa, hoje eu saí de casa com expectativa, ou eu tenho algo errado comigo, ou é a igreja hoje que não foi, hoje não linkou, hoje não deu certo. E não teria problema, e não tem problema se porventura isso um dia vir a acontecer com qualquer um de nós. Porque pode acontecer, às vezes o culto sim, talvez não foi mesmo aquilo que deveria ser. Ou talvez, eu poderia dizer, quando eu falo talvez campo de dúvida, né, para pelo menos a gente pensar, talvez a expectativa com que você saiu de casa não foi encontrada. Mas Deus falou, Deus se manifestou, talvez Deus curou e você não sabe, talvez Deus destravou na vida de alguém, através de uma palavra, talvez um louvor, né? Um abraço. Quantas pessoas chegaram aqui, pastor, o abraço que eu recebi, né? Fez sentido para mim, eu me senti acolhido, a gente quis voltar. E aí o louvor, nem lembro o que cantaram, não lembro nem qual foi a pregação. Eu acho que nem era o Senhor que pregou. Quer dizer, o que houve tanta coisa dentro desse ambiente, a pessoa não lembra de nada. Mas ela lembra que ela recebeu um abraço de um acolhimento. Igreja. Igreja sendo igreja. E se tudo que nós entendemos, tudo que eu cultivo é um culto, então nós o tempo todo estamos prestando um culto a Deus. Estamos prestando um culto a Deus como a gente se relaciona com os amigos, estamos prestando um culto a Deus no nosso trabalho, estamos prestando um culto a Deus na vida dos nossos irmãos, estamos prestando um culto a Deus diante dos nossos filhos e assim por diante. Então tudo e de qualquer forma e maneira estamos sendo observados por Deus. Que tipo de culto nós estamos prestando a Deus? E a partir desse momento é que o Senhor vai começar a ver que tipo de entrega, como o Edson começou aqui essa reunião. Que tipo de entrega nós estamos fazendo a Deus? Como é que nós estamos sendo rendidos ao Senhor? Qual é a disposição do nosso coração de seguir e adorar a Deus? Qual é a nossa real motivação? E aí é onde o Senhor começa a alinhar, a aplumar todas as coisas. Porque alguma dentre dessas, muitas vezes dentro de nós, é onde está de forma desorganizada e Deus precisa, a partir desse momento, botar as coisas, cada um no seu devido lugar. E aí, através disso, começamos a ser reposicionados pela Escritura, pela Palavra e assim por diante com aquilo que o Senhor se move. Amém? Então, tudo o que nós estamos fazendo se torna um culto, porque tudo que eu cultivo para a minha vida se torna um culto. E eu tenho, enfim, essa palavra que essa semana eu fiz esse esboço e quero compartilhar com todos vocês. Quem encontrou aí, João capítulo 12, versículo 20, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus.
Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 24. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, olha o que a Bíblia termina dizendo: o Pai o honrará. Amém, gente? Quando nós falamos da Escritura, do poder da palavra de Deus, a gente logo já entende que os discípulos trabalharam muito bem a respeito disso, dizendo que o que é o Evangelho, pastor? O que é as narrativas? O que é a Escritura? O que os discípulos o tempo todo quiseram comunicar? O que descreve o Evangelho? O Evangelho é as boas novas. E se nós entendemos que o Evangelho é as boas novas, e principalmente algo caracterizado como a palavra de Deus, e se nós nos permitirmos entender a partir desse momento que a Bíblia, ela se torna uma carta escrita de um pai para a vida de um filho. Se nós olharmos dessa maneira, dessa forma, nós vamos conseguir receber, absorver e assimilar que todas as vezes que nós vamos nos relacionar com a palavra de Deus, com as Escrituras, o Senhor sempre vai estar querendo comunicar algo a todos nós. A Bíblia, ela se torna um manual, é um manuscrito, aonde Jesus quer falar com a vida da igreja, com os seus filhos, em todo o tempo. Não existe uma data específica, um tempo específico, até porque já diz o norte-americano que a Bíblia, hoje, ela é mais atual do que o próprio jornal do dia de amanhã. Porque não perde o efeito, por quê? Porque a Bíblia diz que a sua palavra se renova a cada dia. E significa que os princípios daquilo que o Senhor nos deixou, todos os manuscritos, todas as palavras, Deus do início, desde o tempo lá da velha aliança, e agora então com a nova aliança, todo tempo, a todo momento, é uma comunicação, é Deus querendo se revelar à vida dos seus filhos, é Deus querendo se manifestar na vida do seu povo, e por isso então Ele deixou a palavra de Deus. Quando nós vamos entender logo, num sentido mais histórico, um tempo lá atrás, onde não existia ainda reis, e Samuel prevalecia como um profeta, aquele na qual falava diante do povo, e a Bíblia vinha dizendo, então lá atrás ainda, né, que todos os reinos tinham reis, e através disso então, quando era um tempo de guerra, eles consultavam a voz de um líder, esse líder que era o rei, que saía às guerras. O único povo que não tinha era o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer então que, mas eles por ouvir a voz de Deus, de estar sendo guiados por Deus, tinha Samuel como profeta, nós conhecemos bem a história. E aí Samuel consultava o Senhor, e o Senhor dava direção, e quando tinha que ir à guerra, quando não tinha que ir, assim por diante. Mas chegou um tempo que a Bíblia fala então, que o povo de Deus chegou para Samuel e disse, todas as nações têm rei, todas as nações têm um líder sobre ela, e nós também queremos um sobre nós. E aí você conhece a história, que Deus chega para Samuel e diz, já preparei um novo homem, um homem na qual vai ser rei, já tem um homem chamado Saul, e Deus deu todas as diretivas ali para Samuel, e a Bíblia diz então que Samuel vai até a casa de Saul e unge ele e tal, e assim nós conhecemos bem a história. Mas a todo tempo a gente vai ver que o povo nunca ficou disperso. O povo de Deus nunca deixou de ser assistido por Deus. Esse foi um grande momento onde houve essa ruptura que o próprio Deus falou para Samuel. Na verdade, Samuel, a gente sempre se manifestou, a gente sempre cuidou, protegeu e guardou o povo. E Samuel estava meio triste naquele momento ali, quando a Bíblia fala, porque quando ele consulta a Deus, a Bíblia vai dizer, Samuel, não é a sua voz que eles rejeitaram. Porque eu nunca os desamparei. Na verdade, Samuel, foi a mim que eles rejeitaram. Para eles hoje já não é mais suficiente ouvir a voz daquilo que eu tenho a falar e a fazer através da tua vida. Eles não precisavam ser comparados com as outras nações.
Por quê? Porque a minha palavra, a minha voz, a minha proteção, o meu cuidado sempre esteve sobre o meu povo. E não foi a você que rejeitaram, foi a mim. Então dê a eles um novo rei, dê-lhes um rei. E aí esse é o sentido real dessa história que se inicia. Então o Senhor sempre falou, Deus sempre se revelou. Não há um momento sequer que o povo de Deus vai dizer que deixou de ser assistido, que deixou de ouvir a voz. E aí se passam-se os longos dos anos, os tempos, e vem novos reis, vem Davi, vem Salomão, e assim por diante vai vindo novos reis, e Deus estabelecendo muitas vitórias, muitas derrotas, muitos ganhos, muitas perdas, e tudo isso associado de uma mesma forma, de um mesmo jeito. Quando estavam sendo fiel a Deus, quando estavam sendo fiel à palavra de Deus, quando estavam sendo fiéis, inclusive, aos mandamentos, o povo prevalecia, o povo tinha vitória. E quando geralmente morria um rei, até que o outro assumia, a Bíblia diz que tinha ele inclinação aos deuses estranhos, e o povo novamente perecia, caía nas mãos de nações inimigas, e perecia em campo de batalha, se tornavam reféns, e os contextos sempre foram os mesmos. Até esse ponto que foi criado como uma regra, vamos dizer assim, no sentido mais histórico da palavra, que antes daí, lá dentro do início, o próprio Deus teve que dizer, Moisés, nós temos que estabelecer algo aqui. Porque o povo, ele é um povo disperso. O meu povo, ele tem a tendência a se corromper. Foi tirado o povo do Egito, foi tirado o povo daquele tempo de escravidão. Foi tirado o povo da limitação de comer melões e cebolas no deserto, lá no Egito. Mas, porém, a inclinação de quando eles estão sendo colocados à prova, quando vinha pressão sobre eles, a tendência é que eles sempre recuem e sempre se voltem o coração a novos ídolos, novos deuses. Como contexto todo nós conhecemos a Escritura. E aí Deus estabelece os 10 mandamentos, e não era para que o homem fosse limitado a viver por uma regra de vida, mas era que o homem fosse protegido, e através daquilo que Deus estava comunicando pelos 10 mandamentos, a igreja sendo fiel àquele contexto e estar pelo menos guardado, de não estar sendo corrompido com os movimentos e a cultura dos povos pagões e idólatras. E da mesma forma, assim, então, até que vem os anúncios, profetas, e pré-anunciam a vida e a vinda do Senhor Jesus Cristo, do Salvador, onde nós vamos entrar nesse contexto. Então a gente vê que de tempo em tempo se repetiam os ciclos, e o ser humano caía nos mesmos deleites, nos mesmos lugares. Os danos e as perdas sempre do mesmo jeito. Quando o ser humano deixava de olhar para Jesus, ou de olhar para Deus, deixar de olhar pela palavra, e o homem se permitia olhar pelo um contexto, vinha algo que acontecia, murmuração, medo, dúvida, de dizer, poxa, será que Deus está comigo? Porque quando o povo ia à guerra, quando estava debaixo de uma ordenança de Deus, os milagres aconteciam, né? Um número muito menor do que os povos que estavam indo à guerra. E o povo de Deus prevalecia, eles viam, é Deus conosco. Em outros momentos, foram lutar contra Ai, um povo bem menor, e eles com muito número de pessoas, muitos morreram, entenderam, também não podemos ir de qualquer jeito. Manda vir os sacerdotes e digam, tragam a arca da aliança. Então, vocês veem assim que nós podemos ver que os princípios de Deus, quando estavam sendo estabelecidos, o povo sempre prevaleceu. O povo nunca precisou chorar, nunca precisou andar em angústia. O povo nunca precisou andar em preocupação quando ele estava alinhado às Escrituras. Quando o povo estava obediente à palavra de Deus, sempre foi cuidado, sempre foi guardado, sempre foi protegido, sempre o povo de Deus foi nutrido. Não tinha como chegar diante de Deus e ter uma reclamação contrária, que foram desassistidos em momento algum. E aí, nesse momento, então, nós entendendo isso, que todas as vezes que houve esses delitos na vida do homem, é por um termo de desobediência. Aí vem Jesus, agora nesse tempo. E aí agora já no Novo Testamento, com o pré-anúncio de tudo aquilo que Jesus começa a fazer. E nesse contexto, onde nós entramos no capítulo de número 12 do livro de João, a Bíblia diz que Jesus entra então em Jerusalém, logo nos primeiros versículos. E a Bíblia então vai contar a história ali, que vinha Jesus subindo o burrinho, entrou ali na cidade de Jerusalém. E só que antes disso,
logo antes disso, a Bíblia vai dizer que Deus tinha ressuscitado a Lázaro. E quando Jesus ressuscita a Lázaro, a Bíblia diz que toma uma grande proporção. Porque houve-se um alastro sobre o anúncio do feito de Jesus, ainda que estava sendo questionado como Filho de Deus, e nós bem sabemos a história. Mas o milagre tinha acontecido. Então tudo começou a indicar, e para algumas pessoas que se tornaram a caminhar com Jesus, e aos outros que se sentiam, vamos dizer, ameaçados, porque milagre estava acontecendo diante dos seus olhos. Esse contexto, Jesus está entrando. E a Bíblia diz então que a partir desse momento, alguns gregos que vieram de longe para estar vendo com seus próprios olhos o que estava acontecendo ali. Porque nesse tempo, essa grande ruptura estava acontecendo, um milagre está acontecendo. Tudo aquilo que os profetas, que Isaías, que Oséias, que Jeremias, todos os outros profetas que lá atrás estavam profetizando Elias, está acontecendo nesse exato momento. Então o alvoroço foi grande naquele tempo. E a Bíblia então exatamente relata nesse momento, que fez com que gregos que estavam refém a questão de Roma e tantos outros, a César e a outros que estavam dando, vamos dizer assim, como a parte do governo que estava sobre eles, o domínio de todas as coisas, começaram a ir de forma presencial, a ver e contemplar com seus próprios olhos. O que é isso que está acontecendo? Eu preciso ver. E é nesse momento então que esses homens gregos, eles chegam para ter um encontro com Jesus. E a Bíblia vai dizer então que nesse momento eles encontram Filipe, discípulo de Jesus, e André, que caminhavam de forma muito próxima de Jesus. E eles chegam então a Filipe e eles falam: nós queremos, ou nós precisamos ver Jesus. Porque nós queremos, por entre linhas, estavam dizendo: eu quero ver esse homem com nossos próprios olhos. Pode ser que eles poderiam estar dizendo: pudéramos nós ter um tempo de mesa com o Senhor. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Podia ser que isso estaria acontecendo naquele cenário. E a Bíblia vai dizer então que quando eles chegam e eles pedem para Filipe, e Filipe consulta André, e eles mesmos chegam a Jesus e dizem: olha, tem uns homens gregos que vieram aqui e eles querem te ver, Jesus. E Jesus, entendendo a proporção de tudo aquilo que estava acontecendo, e aí Jesus ele pronuncia dizendo, respondeu Jesus no versículo de número 23, faz sentido o que nós estamos dizendo. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo, aí Jesus começa agora trazer de uma analogia, para que eles, a partir daquele momento, os próprios discípulos estavam ouvindo tão próximo deles, dizendo o que estava por acontecer. É necessário, o Filho do Homem, chegou o tempo. O Filho do Homem vai precisar se manifestar. É chegada a hora, já estava acontecendo sinais, milagres, ressuscitando mortos, muita coisa estava acontecendo. Mas ainda dizia: um grande profeta está entre nós. Um grande homem de Deus. E até outros momentos perguntaram: mas tu és aquele na qual Elias disse, ou tu vem em nome do próprio Elias? E uns disseram: será que Elias ressuscitou por alguma razão, está entre nós? Estavam afirmando nesse momento: nós conhecemos esse homem, esse profeta que andou no nosso meio. E os sinais do que ele fazia e as palavras que ele profetizava, nós estamos diante dos nossos olhos contemplando, e isso para nós é um milagre. E a partir desse momento então é que Jesus entra nesse cenário de história. E nesse cenário de história então de milagre, Jesus está dizendo: é chegado o tempo, o Filho do Homem é necessário que ele se manifeste. Só que Jesus começa dizendo algo aqui: é necessário que o grão de trigo, ele mesmo se definindo assim, caindo em terra, não morrer, fica ele, mas se morrer produz muito fruto. Jesus começa a dizer, falando aos seus discípulos, aquela parte de pessoas que estavam acompanhando: está se aproximando o dia, está se aproximando o momento. Eu, como Salvador, necessário se faz, os próximos dias daquilo que antecedia vai acontecer. Eu preciso cair em terra, eu preciso morrer, para que a partir desse momento, essa semente, que sou eu, ela produz fruto. 25 diz assim, aí Jesus começa a construir dizendo: quem ama a sua vida, perde-a,
Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-a para a vida eterna. E aí agora nós conseguindo, ou pelo menos se permitindo, entender, peraí pastor, se torna mais clara essa palavra. Porque no mínimo é uma palavra que gera o ponto de início confrontador. Poxa, nós estamos aqui para viver, nós estamos aqui para celebrar, nós estamos aqui para conquistar, nós estamos aqui para viver sonhos, realizações de sonhos, de vida, de andar em lugares mais altos. Sim ou não? Amém? Sim ou não? Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos a palavra como cristãos aqui, Jesus está fazendo um convite para todos nós. E isso que tem que estar claro dentro de nossas vidas. Para que também esse sentimento que nós temos de avanço, de conquista, de ganho, de viver com aquilo que o Senhor tem para nós, também se justifica como um desejo, uma vontade de Deus. Até porque a Bíblia diz que os filhos de Deus comerão do melhor dessa terra. Então há promessas para o povo de Deus para esse tempo, ainda que estamos aqui. Mas Jesus está querendo reportar já os seus discípulos para um lugar chamado lugar em eternidade. Porque Jesus está começando a dizer para eles agora aqui, quem me ama vai perder a sua vida. Mas o perder a sua vida é Jesus fazendo um convite e dizendo, muitos vão ter que começar a abrir mão de muitas coisas. Como muitos dos discípulos, em outros momentos ele chegou àquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filhos, ou não deixar negócio, como foi Pedro, que era um homem que vivia da pesca. Por amor de mim, esse também não é digno de mim. Então Jesus começa agora dizendo que todos os sonhos, todos os projetos, que todos os seus filhos, a partir desse momento, iriam se projetar para viver, precisaria fazer sentido dentro de uma missão para um propósito de Deus. Então é nesse momento que ele começa a dizer que todos os seus filhos, então, todos os seus discípulos, todos aqueles que querem começar a caminhar com Jesus, precisam viver algo. É um início de tudo. E o início de tudo vai precisar perder a sua vida. Mas que vida é essa, pastor, que está falando? Exatamente com tudo aquilo que fez como exatamente desde o início o povo de Deus perecer em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Entrar em desobediência, colocar os seus sonhos, os seus prazeres, os seus projetos acima, inclusive, do querer e da vontade de Deus. Porque esse é o maior problema de cada um de nós. Todas as vezes que nós fizemos dos nossos sonhos os combustíveis de vida, sem um parecer da parte de Deus, nós vamos ver que esse mesmo ciclo não é um ciclo do passado, é um ciclo do presente. Não é uma história que nós lemos que ficou no tempo antigo, repete-se ainda nos dias de hoje. Porque nós todo o tempo estamos querendo, parece, que negociar com Deus. Muitos de nós que estamos aqui, eu quero ser muito intencional, somos crentes há muito tempo. Ouvimos pregações, se eu fosse pedir quantos cultos você já teve na sua vida, você não saberia me dizer de tantos cultos você já participou. Nessa jornada da vida, nesses anos de fé, 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu estou 29 anos. 29 anos eu já vi muita coisa, eu participei de muita coisa. Através de mim, Deus também já fez muita coisa. Sobre o meu ministério, eu orei por pessoas que foram curadas de câncer. Aqui, estou falando de imagem direto, hanseníase, de tantas coisas. Eu só não vi morto diante dos meus olhos ressuscitar. A minha casa foi alvo de milagres. Já contamos inúmeras vezes sobre a vida da perna da Mica, que era um câncer que teria que ter sido, perderia a perna. E o médico abriu e sumiu. A nossa casa foi alvo de milagre. A gente já experimentou muito de Deus. E é bem provável que você também já deve ter suas experiências. E não me saberia mais contar quantos cultos você já participou. Talvez quantos profetas Deus já levantou. E todo profeta que foi da parte de Deus, certamente, ele foi usado por Deus, ou ainda vai se cumprir o que ele falou, se você já ouviu da própria palavra de Deus. Porque o profeta não faz nascer aquilo que não existe. O que o profeta faz, esse profeta que profetiza em nome de Jesus, ou que entrega um recado, ou que ele aponta um caminho, que não, hoje em dia o profeta está tão desconfigurado do sentido original do que é um verdadeiro profeta, mas enfim, aquele que está profetizando, vamos dizer assim,
Ele vai confirmar aquilo que a palavra de Deus já deve ter falado com você. Aquilo que você já leu, aquilo que Deus já confirmou no seu coração, no seu espírito. E aí, talvez, é nesse momento que o profeta vem para confirmar, dizendo: o Senhor manda te dizer como eu ouvi agora. Esses dias atrás eu comentei aqui na igreja. Há 19 anos atrás eu recebi uma palavra. E há 2 meses atrás, faz 2 meses nós estávamos em Balneário, né? 1 mês atrás. Uma palavra que eu recebi de Deus há 19 anos atrás. Uma única vez eu ouvi, uma vez. 1 mês atrás, a mesma palavra, a mesma coisa, repetiu-se 100% de forma fiel. Aí dizer: pastor, mas tu já não sabia isso? Deus falou 19 anos atrás. Mas ainda não se cumpriu na minha vida. E não tem problema, porque eu não parei para tentar ou esperar, porque se é de Deus, o que eu sempre julgo? Deus é fiel para cumprir. Deus falou para mim que Deus vai fazer dessa forma, dessa maneira, como ele disse há 19 anos atrás, e eu sei que foi, porque foi 1 ano antes, que depois dessa palavra, logo em seguida deu a questão na perna da Mica. Não aconteceu, a minha vida não parou. Mas agora lá em Balneário Camboriú, um pastor lá da Bahia chegou para orar comigo e Deus usou ele e falou exatamente igual, fielmente. Então todos nós em algum momento então podemos ter ouvido num culto uma manifestação, uma glória de Deus. Deus falar que Deus ia fazer, que Deus ia realizar, que através da tua vida Deus ia te levar por caminhos, Deus ia te usar para levar a palavra, Deus ia te usar no dom que você carrega, talvez no instrumento, numa canção, talvez num aconselhamento, talvez num abraço. Gente, hoje em dia a gente parece que quer fazer do evangelho algo de viver uma atmosfera extraordinária, e o evangelho é algo simples a ser vivido. Essa semana mesmo nós estávamos conversando, não sei se eu posso dizer, Vanessa, do abraço, posso falar? A Vanessa estava em casa e nós se alegrando de ouvir a parte da história, que foi tudo, é sempre tudo muito bom, Deus sempre prepara algo muito especial. Mesa boa, conversa boa, companhia boa, testemunhos, derramamos lágrimas junto. E ela contou, e olha só como faz sentido. Por que o crente parece que perdeu essa sensibilidade? E parece que para nós assim aí vai fazer sentido. A gente só vê a manifestação de Deus, tem que pular, tem que ter alvoroço, tem que ter um barulho. E às vezes é somente barulho que fica ecoando e não resolve nada, não constrói nada, não edifica nada, não muda nada, não transforma nada. Mas a aparência dos olhos fala muito. E ela estava falando que tinha uma mulher que chegou na casa dela ali essa semana e ela foi lá entregar um trabalho para a vida daquela mulher, e ela disse que quando ela chegou lá para entregar, ela disse que entregou e deu um abraço na mulher, e a mulher começou a chorar, e ela estava enferma, né, era isso, né, fazendo químio, né, e tudo, um momento muito difícil da vida, e ela falou então que ela abraçou aquela mulher, ela chorou e tal, e aí depois ela manda um texto para ela dizendo: que abraço que você me deu, como foi reconfortante receber um abraço. Eu estou passando um momento tão difícil na minha vida e tal, e ela relatou muitas coisas. E aí nesse momento assim eu me emocionei, por quê? Porque para mim esse é o verdadeiro sentido do evangelho. É a vida pelo próximo. É a vida que o evangelho vai ser transmitido num abraço. O evangelho vai ser transmitido num entregar de 1 quilo de arroz, de um Danone, de uma bolachinha recheada para alguém, de uma criança. É alguém que você vai poder ser útil, liberar uma palavra de conforto, de ânimo. Às vezes, a gente não precisa de mais um culto, de louvor, de pregação. Essa é a sensação que eu digo. Eu não sei você, mas eu também saio às vezes assim da igreja. Me sentindo, parece dizendo assim, meio que vazio dentro de mim. E dizendo: não, claro que o culto foi bom, é eu que estou errado hoje. Mas às vezes a gente não precisa, eu e você não precisamos mais um culto. A gente não precisa de mais uma pregação. A gente não precisa de mais louvores a ser escutado. A gente precisa se tornar um verdadeiro cristão e fazer a obra de Deus, abraçando, estendendo a mão ao caído, sendo um braço de Deus na vida do necessitado.
Talvez o que a gente precisa, não vamos conseguir transferir, que tudo vai se resolver na nossa vida pela pregação do evangelho em cima de um altar. Talvez a nossa vida vai ter uma mudança quando nós não ficarmos ouvindo a Bíblia pelo pastor e o pregador. Quando nós pegarmos as nossas Bíblias em casa e começar a ler. Quando nós chegarmos à nossa casa e dizer assim, eu vou pegar a Bíblia e agora, Senhor, eu vou orar a Deus, Senhor, fala comigo, eu estou num plano de leitura, ou então eu vou ler um livro específico no meu espírito, eu vou ler agora sobre a igreja, eu vou ler sobre a igreja primitiva, eu vou começar a olhar, eu vou ler Éfesos, eu vou começar a ver o estabelecimento da igreja, porque começa a fazer sentido para aquilo que Deus quer fazer nessa cidade, nesse estado, talvez dessa nação. Talvez é um tempo de nós ouvir Deus dobrando os joelhos. Gente, talvez, eu quero só brilhar talvez na sua vida, você vai ouvir Deus quando você parar, inclusive, de falar. A gente dobra o joelho, se orgulha 3 horas, 4 horas de oração. Eu orei 2h30 essa madrugada, das 2 às 4h22, né, 4h30. 4h22 eu olhei no relógio. Das 2 às 4h22. E eu estou falando algo que eu fiz essa madrugada. Eu orei, mas eu não fiquei minutos para ouvir a Deus. Talvez eu despejei tudo o que eu precisava, orei, eu intercedi, eu coloquei as minhas lutas, as minhas guerras, as minhas decepções. E eu sequer dei 10 minutos da minha oração para ficar calado e ouvir o que o Espírito queria falar comigo. Porque eu não dei oportunidade nem chance de ser ministrado por Deus. Porque eu só falei. Talvez eu devo ter reclamado. Bem provável que eu também devo ter murmurado nesse momento de oração. E eu não parei para pensar que era momento talvez de ficar calado, deixar o Espírito ministrar na minha vida. E essa é a sensação às vezes que nós nos sentimos perdidos. Por isso que muitas vezes, muitos de nós estamos aqui, como esses dias atrás, eu conversando com uma pessoa aqui da igreja, quando eu digo uma pessoa, pode ser irmão ou irmã, que nós estávamos conversando e eu disse, você acha que eu quero estar todo domingo na igreja? Pode ser que choque isso? Talvez, tomara que não, que você tenha a maturidade de entender. Você acha que eu quero estar, eu sou o pastor da igreja, mas você acha que eu quero estar todo domingo aqui? Tem dia que a semana foi difícil. Eu quase quero dizer assim, nem sempre eu quero estar aqui. Às vezes, quase sempre, todo dia, todo domingo, não. Mas daí não dá, não ia rolar, né? Muitas vezes eu também estou cansado de esperar. Muitas vezes eu também estou cansado de viver. Muitas vezes eu estou cansado porque eu me sinto sobrecarregado de lutas. Muitas vezes eu também entendo para mim que o evangelho é cansativo, que às vezes eu estou sendo um problema, as pessoas também são um problema, eu também não quero estar na igreja. Aí a pessoa diz, mas tu é um pastor. Como assim? Eu achei que tu não vivia. Eu achei que tu vivia assim. Ela quis falar para mim como se eu vivesse numa bolha, que eu era imune de sentimento, às vezes de desistir, às vezes de esmurecer, às vezes de sentimento de retroceder. E vou te dizer assim, de uma forma fiel, porque é nesse lugar que eu recebo cura de Deus. E não são poucas vezes. Às vezes eu estou cansado, e num dia friozinho, talvez como hoje, você foi um herói também por estar aqui. Friozinho, já puxa, poxa, talvez um filme, uma pipoca, um chimarrão, já encomenda alguma coisa. Como é o domingo, aí tu começa a consultar amanhã, eu tenho que acordar cedo, já começa a segunda, e você começa a negociar com você mesmo. Acho que não tem problema, eu não vou desviar não ir na igreja hoje. Domingo que vem eu vou. E você deixou de estar diante da presença de Deus, cultuar a Deus. Você deixou de, às vezes, ouvir uma palavra. Quantas vezes, cultos semelhantes a esses, que Deus pode destravar na minha vida e na sua vida. Porque é nesses momentos, às vezes, que Deus está medindo, inclusive, a nossa fé. Porque como é fácil a gente servir a Deus quando tudo está bem. Gente, como é maravilhoso. A sua conta está bem, o seu trabalho está bem, a sua casa está bem, sua família está bem, o seu trabalho está bem. Tudo te favorece, não há luta, ninguém está te perseguindo. Ninguém está falando mal a teu respeito.
Você está bem, você está vivendo um momento bom. Como é bom botar roupa, tomar um banho, se arrumar, olhar no guarda-roupa, a melhor roupa que você... Não, essa é a roupa, eu estou me sentindo bem até para me arrumar. Porque quando a pessoa está mal, tudo fala sobre ela. Tudo fala. A pessoa não tem ânimo de botar uma roupa. Vou na igreja arrastado. Ah, hoje eu não estou bem. Vou ir com qualquer roupa, eu também não estou nem aí. Eu não quero saber que... Sabe, você vai olhar e tudo descreve sobre a pessoa. Porque ela não está num bom momento. A alma dela, o coração está sangrando. Na verdade, é uma luta, uma guerra que talvez é coração e mente. Porque nesse momento, essa guerra, a mente vai dizer, você precisa de Jesus. Porque Jesus sem você é Deus. Você sem Jesus não é ninguém. Você precisa ir para a casa de Deus. Deus quer receber a tua adoração. Deus quer receber o teu louvor. Deus quer receber a sua gratidão. Deus foi fiel com você. Vamos falar de um cronograma de semana. Você está sendo guardado, você não está em luta, você não está enfermo, você não está numa cama de hospital. Você não está em guerra entre vida e morte. Quantas foram as vezes nesses 29 anos que eu fui para o hospital? Quantas vezes eu fui para ministrar e pessoas diziam, pastor, tu não sabe que Deus já falou comigo, eu tenho promessa na minha vida, se Deus me tirar dessa cama, eu vou voltar e tal, e Deus não tirou. Talvez foi a maneira que Deus teve que levar, porque senão ia perder aquela vida. Quantas pessoas estão lá vivendo um quadro contrário? É o pior momento que a gente identifica. Porque é um momento que não tem mais volta. O ciclo da pessoa está se acabando. E ela começa aquele, se Deus me devolver, se Deus me permitir sair daqui. Só que não tem, para muitos não tem mais jeito. Para muitos nem Deus não faz o milagre. Para muitos o remédio não adianta, os médicos não adiantam. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Estamos com saúde, temos vida. Mas parece que a sensação, às vezes, de estar sendo conduzidos pela dor é maior. A gente não consegue olhar e ver que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos protegido, que a mão de Deus tem sido com as nossas vidas. Isso já não é mais o suficiente. A sensação de uma atitude de ingratidão, e às vezes é nós reposicionar o curso. Porque nós esperamos, às vezes, com mais expectativas sobre aquilo que a nossa vida vai viver e vai mudar pelo outro do que por a gente mesmo. Essa semana vai ser uma bênção, um exemplo. Poxa, esse louvor me pegou por dentro. Essa pregação me pegou por dentro. E se domingo que vem isso vai acontecer? Porque a gente já não se preocupa mais. Já não dobra mais joelho. Já não tem tempo de qualidade. E às vezes é tão mecânico que a gente faz só para bater cartão. 10 minutinhos de joelho no chão. Não tem mais relacionamento. Pegando o gancho, agora eu vou falar, é um perigo isso. Nós conversando. Os maiores momentos e períodos, nós conversando ali com Magna e a Vanessa, elas iam acordar de madrugada e eles vai para a sala. E toda vez que ela ia para a sala, nas madrugadas, que ela estava sem sono, Deus se revelava, coisas gloriosas aconteciam, milagres aconteceram na vida deles. Qual foram o período de ouvir a voz de Deus, relacionamento, joelho no chão, cara no pó, leitura da palavra. Quando que por muitos não tem uma pessoa, não tem alguém, não tem um líder religioso, ou é Deus ou é Deus. E é nesses momentos, às vezes, que a gente está entendendo que Deus está procurando para que o milagre, a ação de Deus aconteça. Nós estamos muitas vezes transferindo para a vida de outros aquilo que Deus está dizendo, é só através de mim e por mais ninguém. Enquanto nós não entendermos isso, não vai ser possível ter um relacionamento de um encontro com Jesus para fazer o que só Ele pode fazer. E aí é nesse momento que essa ruptura está acontecendo no livro de João, capítulo de número 12. Jesus está dizendo que esses que perdem a sua vida, que está dizendo, Jesus, eu tinha planos para mim. Não era para mim, talvez, ser pastor. Talvez você dizer, pastor, Senhor, não era o plano que eu tinha. Eu esperava viver isso, mas Deus me confiou aquilo. Eu tinha me preparado, me planejado, eu estudei, eu me formei. E às vezes um chamado de Deus vai te levar por caminhos diferentes. Então o Senhor está dizendo, fazendo um convite, dizendo, se você deixar eu governar a sua vida, se você deixar eu governar a sua casa, os seus passos,
a partir disso eu vou transformar e fazer com que a sua vida tenha uma vida em segurança, em cuidado, em zelo, em guarita, em nutrição, porque Deus está cuidando de tudo. Só que quando nós chegamos diante de Deus, querendo negociar aquilo que é inegociável, Deus não está disposto. E esses são os períodos em que o cristão mais sofre, mais padece. Porque ele entra numa rota de desobediência. Porque ele quer encontrar e viver a sua vida antes de perdê-la. Porque o perder nesse contexto aqui que está sendo falado é ter um nível de entrega. De dizer, a partir de hoje é do teu jeito. A partir de hoje, Jesus, o teu senhorio está sobre a minha vida. Quando Paulo diz que agora não sou mais eu em Cristo, é Cristo em mim, o que Paulo estava querendo comunicar? Quando era eu em Cristo, eu estava cheio de vontade, eu vivia numa medida. Eu vou comprar um carro, Senhor, vai na frente. Vou comprar uma casa, vai na frente. Senhor, eu vou comprar, sei lá, eu vou numa loja de roupa, eu não posso andar sem levar Jesus comigo. Eu estou em Cristo. Mas agora, como é Cristo em mim, eu preciso fazer uma pergunta. Senhor, eu tenho condições, eu tenho planos e projetos de comprar esse automóvel. Estou colocando como só um parâmetro de entendimento. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para Deus. É o que o Senhor tem para a minha vida ou não? Senhor, eu tenho condições, está tudo certo, financiamento, está tudo direitinho. É a casa que nós estávamos buscando para comprar. Só que eu tenho uma pergunta a te fazer. É essa casa aqui? E quando a gente vê e vai conversando com as pessoas, com os irmãos, e nesses dias tudo faz sentido. Nem sei se eu posso falar, Dani, de vocês. Acho que ainda não. Vocês querem testemunhar? Posso falar? Aqui na igreja tem gente que Deus, como é que fala quando ganha 5 vezes mais o salário? 5 vezes mais. Quando é 3 é triplo, né? Deus triplicou. Quando é 4, não sei. Quando é 5 é o quê? Quíntuplo. Alguém tem que estudar, né, Thay? Tem cara já de inteligente mesmo, né? E nós estávamos falando sobre isso, né? E falamos aqui na igreja, acontece, pessoas me receberam na porta da igreja um dia chorando. Pastor, eu cheguei ali, pastor, cheguei na porta da igreja chorando, disse, meu Deus, é problema. Aí me chamou para o canto. Aí eu disse, o que houve? Pastor, eu tenho algo te contar. E eu pensei, eu por fora, assim, né? Mas por dentro, meu Deus, Jesus, o que vem antes de começar o culto? Pastor, eu saí de férias, voltei das férias agora. Cheguei lá, meu salário triplicou, assumi um lugar onde eu trabalho. Vou cuidar de mais 5 pessoas. E meu salário triplicou do nada, sem pedir nada. Do nada, assim, eu não sei nem o que a gente vai fazer com o dinheiro tanto que eu recebi. Deixa eu contar um outro testemunho, agora eu vou ir nessa vibe aí, depois eu vou parar ali. Eu não pego dízimo, não leve dízimo na minha casa que eu não pego de dinheiro. É na casa de Deus, aqui é o Casa Tesouro. Mas tem um irmão um dia, aqui dessa igreja, que hoje, 2 meses dele de trabalho dá os 12 que ele vivia. 2 meses de salário dele hoje dava o ano inteiro de salário. E ele pegou o primeiro pagamento, recebeu em dinheiro e ele disse assim, eu não vou conseguir esperar domingo. Daí eu disse, não, mas tu vai levar o dinheiro? Não, pastor. Não, mas na verdade, eu tô aqui na frente da tua casa, eu quero te entregar, tu vai orar por mim hoje. Ele me ligou na frente da minha casa, porque ele estava com um bolo de dinheiro, porque ele nunca pegou tanto dinheiro na mão dele. Que Deus, ele disse assim, eu disse, não, tu vai levar na igreja, eu já estou aqui, abre a porta, estou na frente. E a Dani e o Sandro falaram, poxa pastor, o senhor fica falando testemunho, o senhor fica falando que Deus está triplicando, que Deus está fazendo, nossa, mas parece algo tão distante. E é o que aconteceu essa semana. Deus mudou o ciclo. Ela recebeu uma proposta que ela quis dobrar e para fechar o negócio, a partir de hoje, Deus triplicou o salário. Foi isso ou não foi? Deus triplicou o salário dele, da Dani. O que nós estamos construindo, pegando esse gancho, como o Léo mesmo falou aqui, uma vida toda enrolada, 5 cartões de crédito. Meu Deus, Léo, que tu não tenha 6, nunca. Brincando. Quem nunca tira essa primeira pedra, né? Alinhou a vida, botou as coisas no altar de Deus. Eu sou prova disso. Tem empresa há 21 anos.
Eu vivo da mesma esfera. Nunca tive um título protestado, nunca fui para a justiça, enfim, não vou ficar falando, chovendo no molhado, como de sempre. Deus é fiel com quem é fiel, mas não é fiel no dia, Deus é fiel em tudo. Deus é fiel em tudo, Deus abre porta onde não tem porta, Deus faz acontecer onde não, parece que não tem, o milagre, Deus é fiel. Só que Deus precisa procurar exatamente essa identificação. Quem está disposto a perder a sua vida para ganhar? Quem está disposto a dizer, Senhor, hoje quem reina nessa casa é Deus. É Deus que vai dizer como eu tenho que fazer. É Deus que vai dizer se eu compro. É Deus que vai dizer, você tem dinheiro, você tem condições, mas você vai recuar. Não é o que eu tenho para você. Agora não. Quando nós queríamos comprar casa, poxa, nós andávamos, há anos atrás, nós não podíamos levar a Mica junto. Nós íamos lá, ia fechar negócio, por alguma razão fechava as portas. Aí a Mica vinha chorando, não sei o que, lembra, Dai? E aí a gente, não, amor, vamos nós dois, nós procuramos casa. O que eu devo ter fechado de negócio nessa cidade aqui para os donos de casa, Deus o livre, que cada casa eu profetizava. Eu profetizo essa casa. E eu, certo, vamos para fechar negócio e eu largava uma mandiga abençoada, gospel. Porque eu profetizava essa casa aqui e tal. E de todas as casas, a casa onde eu moro hoje, nenhuma delas era tão igual a que eu moro. Deus esperou o tempo certo, a hora certa e do jeito certo. Pegar o gancho, agora é um perigo, visitar e tomar café. Estávamos falando exatamente igual com o Magno ali e a Vanessa. Mesmo sentido. Moro numa casa em que eles mesmos falaram, nunca sonhamos, imaginamos que um dia o Senhor ia nos colocar dentro dessa condição. Estou falando, é isso? Deus faz, porque Deus é fiel. Então a grande questão é, como um resumo para ir para o final pelo tempo. Por que nós estamos tão resistentes de entregar nossa vida para Jesus? Pastor, eu venho nos domingos, eu ganho alma. Deus está preocupado com isso. Isso faz parte do ofício de uma missão. A grande pergunta é como está a nossa vida, como está a nossa entrega, como está a nossa rendição. Às vezes estamos fazendo muitos, e eu me preocupo, porque a Bíblia diz, muitos naquele dia dirão, mas eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Talvez Deus vai dizer, eu conheço áreas da tua vida que ninguém conhecia, eu sei o homem duro que você é, eu sei a mulher dura que você era, eu te conheço de um jeito que as pessoas, o teu pastor não conhece. Talvez é Deus dizendo, Marcelo, eu te conheço que os teus próprios membros não te conhecem. E todos os dias a gente tem que correr para a cruz, todos os dias a gente tem que dobrar o joelho, todos os dias a gente tem que se humilhar para dizer, Jesus, se não for Deus na minha vida, eu estou perdido. E é de verdade isso. Não é uma palavra de um chavão, é de verdade. Debaixo das nossas limitações, nossas angústias. E aí a gente vai querer transferir a partir de agora que Deus não fez o que eu queria, porque Deus não realizou o que eu tinha vontade, que Deus não fez o que os meus sonhos eram. Deus, os teus sonhos não eram os meus. Sabe por que você luta? E aí você precisa entender isso. Eu e você. Sabe por que nós lutamos tanto? Sabe por que a gente faz tanto esforço para nadar? Porque estamos contra a correnteza. Sabe por que a gente corre, é muito esforço? Porque estamos correndo contra o vento. Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus nos enriquecem e não acrescenta dores. Quer dizer, que quando a gente toma uma decisão voltada à vontade de um querer de Deus, o ciclo de um movimento é um ciclo natural. Tem luta, tem prova, claro que tem. Mas o Senhor vai nos guardar, porque o Senhor vai estar conosco. Bora para nós finalizar. E aí depois que Jesus fala com eles ali, e diz, a quem, olha só, precisamos entender isso, Jesus está falando, quem me ama, Jesus está dizendo, essa é a classe. Adivinha quem vai perder a sua vida? Eu vou dizer quem, Jesus está falando, quem me ama. Está aí. Quem me ama, a sua vida perde-a. Jesus está dizendo que aqueles que amam a Jesus, esses vão perder a sua vida. Mas aquele que odeia a sua vida, e o odeia não é o odeia de um ódio, de dizer assim, eu tenho raiva da vida, Maranata, a hora vem. Não é esse assim.
é aquele que está disposto a dizer assim: eu não tenho mais prazer fora do Senhor. O que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Isso está condicionando uma vida de eternidade. E aí ele diz: se alguém me serve, aí Jesus, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, porque ele me ama, ele entregou a sua vida, a partir de agora eu governo sobre tudo e sobre todos, ele agora é meu servo. Então, e se alguém me servir, o Pai o honrará. É tudo isso que nós estamos falando até agora. Queremos ser honrados por Deus, queremos viver as promessas de Deus nesse tempo, queremos viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu profeticamente. E a grande questão é: por que talvez ainda não conseguimos entregar totalmente a nossa vida ao Senhor? O que talvez estaria nos faltando nós entregar um governo de Deus, para que Deus tenha um acesso por total na nossa vida? Por que ainda ousamos em áreas específicas entrar em murmuração e reclamação de coisas que nós mesmos tomamos nas nossas próprias decisões? Se nós pudermos hoje olhar talvez para dentro de nós, de forma íntegra e sincera, nós iremos encontrar as verdadeiras respostas. E eu finalizo essa noite, esse sermão, dizendo: o que eu e você ainda precisamos entregar para Deus? Qual é a área da nossa vida que nós não deixamos Jesus tocar? Qual é a área, talvez, que a gente coloca como um fator limitador, dizer: Jesus, eu até posso estar contigo, mas aqui não. Ou talvez a gente não está se dando por conta. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente ama, às vezes, o nosso cônjuge. Talvez a gente ama os nossos filhos. Talvez a gente ama o nosso trabalho. Talvez a gente pode amar a moradia, o automóvel. Enfim, gente. Tantas são as coisas. Porque na hora de nós demonstrarmos isso, que nós temos uma vida que as nossas práticas vão condizer, que vai falar tudo. A gente não pode colocar coisas na frente daquilo que pertence a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é inegociável. O meu compromisso com Deus, com as Escrituras, o meu compromisso com Deus de amar a Deus no jejum, o meu compromisso a Deus de cultuar a Deus, de servir como igreja, de honrar a Deus, de servir e segui-lo. Servir e segui-lo. Talvez hoje o Senhor nos trouxe para cá para que nós pudéssemos ter esse tempo de reflexão. O que nós precisaríamos entregar hoje? Porque isso pode mudar a sua vida, a sua casa, talvez a vida dos seus filhos, as próximas gerações que virão. Por quê? Porque uma decisão tomada hoje de uma semente que cai em boa terra, primeiro ela morre, mas depois dela vem para gerar vida. É assim que o Senhor está dizendo. Só que se nós ainda continuarmos endurecidos com os nossos corações, relutantes à palavra e à Escritura de Deus, isso pode significar que é um ponto de empecilho para Deus tocar as nossas vidas e mudar a nossa história. Queremos ter uma vida abundante no nosso trabalho, queremos ser prósperos nessa terra, queremos viver o extraordinário, queremos contemplar e ver milagres, mas como isso seria possível de um povo que talvez dentre nós aqui, não todos, em nome de Jesus quero acreditar, não está disposto a entregar a sua vida? Porque quem me ama, pegue isso no seu espírito, quem me ama, a sua vida perdê-la-á. Aqueles que amam a Deus estão dispostos de forma voluntária a entregar a sua vida. Talvez é sair do comodismo, talvez é você ter coragem de dizer: esse é o tempo. Você sabe o que você carrega, você sabe o dom que você tem, você sabe o que Deus te entregou, Deus já falou, mas você está acomodado. Você entrou numa zona de conforto, talvez, porque
Talvez hoje você está sendo abençoado. E por você estar sendo abençoado, você não se sente na necessidade de mudança. E isso é um impedimento para que a mão e a manifestação de Deus esteja sobre cada um de nós. E aí vem a crise emocional, vem a crise existencial. Porque a gente está vivendo um estilo de vida de uma medida. Pastor, é pecado faltar culto? Claro que não, mas eu venho quando eu quero, eu vou quando eu quero, eu sigo Jesus do meu jeito, eu sirvo Jesus da minha maneira, do meu modo, mas quando eu preciso, é sobre Ele que eu estou dizendo, eu dobro o joelho pedindo a Deus. Será que nós não estamos negociando? Será que Jesus não está sendo para a nossa vida um grito apenas de um grito de socorro? Eu estou disposto a me relacionar por necessidade, não por alegria? Será que para mim, chegar aos pés da cruz, fazer um voto a Deus, dízimos, ofertas, como o Léo falou, às vezes não é somente relacionado a dinheiro, relacionamento, vida, intimidade com Cristo, joelho no chão, cara no pó, subida aos montes, leitura da palavra, devocional diário. Isso é para todos nós, amém? E que fique essa palavra para as nossas vidas, começando por mim nessa noite. Eu orei 2 horas e 22 minutos e não me dei por conta que não dei um tempo para ouvir a voz de Deus. E eu só fui pensar isso hoje de manhã, quando eu acordei. Senhor, que tempo que eu passei na madrugada, oração, chorei na tua presença. Daí eu parei para pensar, mas o que Deus falou comigo? Não, eu não teria o que te dizer, porque eu não parei para ouvir o que Ele quis falar. E eu estou abrindo meu coração falando a respeito disso. Esses são os dias dos tempos, que se nós lermos, tivermos uma leitura certa, nós vamos ser corrigidos no curso e chegaremos no lugar de destino, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.